E hoje a gente vai falar sobre o tratamento do TDAH. Quais são as 8 etapas do tratamento do TDAH? E por que o TDAH tratado é revolucionário e vira um poder? Como as etapas 5 e 6 estão impactando absurdamente no tratamento desse transtorno? Quais as simples sacadas da etapa 7 e 8 que podem fazer toda a diferença na qualidade de vida do TDAH? Nesse vídeo, a doutora Ana Beatriz Barbosa explica tudo isso e muito mais. Assista até o final, pois se você tiver TDAH, essas informações podem te salvar. E se não tiver, vão te ajudar a salvar um TDAH. Quando uma pessoa se conhece ou se descobre TDAH e ela tem um entendimento disso tudo, o universo dela muda, porque toda aquela história que ela atribuía à preguiça, ao fracasso, à incompetência, muda, porque ela entende que aquilo tudo é gerado por um tipo de funcionamento cerebral. E ao saber desse funcionamento, ela pode interferir de livre e espontânea vontade, com seu livre-arbítrio, para fazer a melhor versão de si mesmo. Então, isso é revolucionário. Então, vamos lá, que hoje o tema é tratamento do TDAH. Você já teve um diagnóstico de TDAH? Nos conte nos comentários. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Etapa 1. Isso é a primeira etapa do tratamento do TDAH. A coisa mais importante no tratamento do TDAH é o conhecimento, né? Eu diria que sempre a gente tem informação correta, o conhecimento, porque não basta você ter informação, você tem que entender a informação que você teve acesso. Primeiro, também tem que ser uma informação de qualidade. Outro dia eu recebi um WhatsApp de uma pacientinha nova, e falando assim: Bia, é isso aqui as informações que eu vi sobre o autismo no TikTok, eu tenho certeza que eu sou autista. E aí, o TikTok, não desmerecendo a plataforma, eu acho que pode ser usada com muita inteligência para produzir conteúdos, mas ali era uma brincadeira, né? Então, assim, tinha um outro TikTok que ela também me colocou falando do existencialismo, e que na realidade era uma versão de uma talvez interpretação de física quântica quanto à criação da realidade individual. Então, assim, coisas inacreditáveis. Então, gente, tudo bem, vamos curtir o TikTok, vamos curtir tudo, mas para ter informação e conhecimento, vamos a fontes confiáveis, né? De pessoas que têm uma formação, que têm uma experiência, que já deram algum resultado. Isso é super importante. Fica de olho, porque nem toda informação é uma informação produtiva ou eficiente. Então, quando a gente fala a informação, é esse conhecimento, ir na fonte de bons conteúdos sobre aquele assunto. Então, só o conhecimento e a informação correta pode fazer você se entender e você melhorar. Isso é um fato. E lembre-se, tudo que é bom leva tempo. Não existe nada... uma orquídea para abrir leva um tempo. Uma árvore para dar frutos leva um tempo. Não tem nada do dia para a noite, né? Então, assim, o que é do dia para a noite tem um preço. Vai ser feito numa artificialidade que provavelmente não vai fazer bem para a sua saúde. Então, não esqueça disso. Então, informação é fundamental que seja informação de conteúdo. Etapa 2. Vamos na segunda etapa, apoio técnico. O que seria o apoio técnico? É você, a partir das informações, ter pessoas que te ajudem nessa organização externa, né? Da tua mesa de trabalho, da tua forma de estudar. São pessoas que vão inicialmente te ajudar para que você crie esse hábito de coisas que facilitem, diminuir o excesso de estímulo, desligar o celular na hora de dormir melhor, se alimentar melhor, organizar o seu tempo melhor. Então esse apoio técnico é fundamental porque é a prática de uma futura mudança, né? Etapa 3. Terapia medicamentosa. Eu sempre digo que depende da manifestação do transtorno e do desconforto de cada paciente. Porque as pessoas acham que, tipo assim, é TDAH, vai usar estimulante, vai usar Ritalina, vai usar o Venvance, vai usar o Concerta. Gente, não necessariamente. Porque, assim, tudo depende da idade, tá? E
das queixas que essa pessoa tem. Existem TDAHs que chegam na vida adulta, o que incomoda é muito mais uma reorganização e, ao mesmo tempo, que se você dá estimulante, pode piorar a ansiedade, pode piorar, por exemplo, pessoas que têm tique. Então, não é assim, essa coisa, fez o diagnóstico, toma isso. Não é assim. Tem TDAHs que são predominantemente desatentivos. Talvez o psicoestimulante para eles seja mais indicado, mas sempre numa dose menor possível, com eficiência. E tem gente que, por exemplo, os impulsivos, os mais hiperativos, pode piorar a ansiedade. Então a gente tem que ver sempre a hierarquia do que a gente quer fazer. Então eu costumo dizer que várias medicações podem ajudar o TDAH. Tá? E sempre em doses menores. Existem muitos antidepressivos em baixas doses que podem ajudar o TDAH, né? A bupropiona, a própria sertralina, quando ele tem associado um quadro de ansiedade muito grande. Então, assim, é uma gama de substâncias que podem ajudar. O próprio buspirona, né, que é o Ancitec, que pode diminuir a ansiedade, isso também melhora a questão do foco. Então, isso tem que ser discutido com o paciente, isso tem que ser visualizado nos seus exames. Qual o nível de dopamina que essa pessoa tem? Qual o nível de noradrenalina? Porque tem muitos TDAHs que aumentam a noradrenalina para compensar a baixa dopamina. Se ele tem muita noradrenalina, você não vai fazer uma substância que pode aumentar muito mais essa noradrenalina e ele ter pânico, ele ter ansiedade, ele ter algum tipo de manifestação de ansiedade ou pensamentos recorrentes e negativos. Então é importante avaliar isso tudo em conjunto com o paciente, né? No vídeo do card acima, a doutora Ana Beatriz detalha os 15 principais sintomas do TDAH em adultos. Está um vídeo imperdível. Vamos deixar ele na tela final desse vídeo para você assistir no final e também na descrição e no comentário fixado. Etapa 4. Uma coisa que a gente hoje vê, a psicoterapia também é super importante, mas não é a psicoterapia no sentido de buscar quem é culpado pelo TDAH, se foi a mãe, se foi o pai, se foi o avô. Não é para remexer nisso. Tem tanto trabalho para se fazer, para botar a vida de um TDAH em dia, no aqui e no agora, que muitas vezes fazer uma terapia que trabalhe muito a questão do passado pode ainda fazer com que ele se perca mais. Então, a terapia cognitivo-comportamental do tipo coach é muito apropriada, porque ela começa a criar condições para que ele possa se desenvolver, técnicas, ajuda na organização, ajuda na programação, na divisão do tempo, né, na sua disciplina, na execução das suas tarefas, faz com que ele ganhe uma autoestima e depois possa ir no passado, mas com outros olhos, não com esse olhos de desespero ou de buscar culpados, né? Porque assim, tem um componente genético, mas aquela coisa, meu pai tinha, então teu pai vai culpar o pai dele vai culpar o pai dele, e aí a gente vai chegar a Adão e Eva numa sucessão de culpas que não vai ser bom para ninguém. Então, a psicoterapia de linha cognitivo-comportamental, nesse aspecto de ajudar nessa criação de novos hábitos, de botar em prática as novas ações, é fundamental. Etapa 5. Tem também as técnicas neuromoduladoras, que são também muito bacanas. E aí a gente tem duas, a estimulação magnética transcraniana, que é mais para o momento agudo, naquele momento em que o TDAH pode estar numa depressão por exaustão, de tanto vir capotando. Nesse momento, talvez a estimulação magnética seja a coisa mais adequada para tirar ele desse estado depressivo, né? A próxima etapa, junto com a 6, é uma das mais tecnológicas e que estão criando uma verdadeira revolução surreal no tratamento do TDAH. Vale muito a pena conferir. Aproveitando, tem uma pergunta. Você já se perguntou se é possível viver uma vida equilibrada e alcançar seu verdadeiro potencial mesmo tendo TDAH? Eu te digo que é possível sim. Existe um guia mais aprofundado que vai te ajudar a detectar o TDAH, lidar com ele e transformá-lo num superpoder, desbloqueando todo o seu potencial, assim como os TDAHs famosos, como a doutora Ana Beatriz Barbosa fizeram. Acesse o link na descrição e no comentário fixado e descubra. Vamos lá! Etapa 6.
E importantíssimo é o neurofeedback. O neurofeedback, independente de estar exaustão ou não, é a grande neuromodulação, grande técnica neuromoduladora, que é um exercício para esse cérebro, para que ele possa ter mais foco, para que ele possa ter mais tranquilidade, à base de exercícios cerebrais que são feitos através de um computador ligado ao cérebro, que faz com que haja uma harmonia de toda a atividade cerebral com excelentes resultados. O neurofeedback, ele não precisa ser uma terapia de urgência, ele pode ser uma terapia junto com o tratamento inicial, ou depois, quando você viu que o remédio surtiu um determinado efeito, mas muito aquém, ou que os efeitos colaterais dos remédios não foram legais, então o neurofeedback está sempre muito bem indicado para o TDAH. Agora, preste muita atenção nas sacadas simples e geniais das etapas 7 e 8. Vamos lá. Etapa 7. E exercícios físicos e bastante água. Por quê? Atividade física para o TDAH, ele ajuda a harmonizar a atividade cerebral, essa atividade, e sempre é muito bom que ele faça esportes que sejam de autossuperação, porque os esportes de autossuperação, como corrida, como tênis, como maratona, como lutas, desencadeiam dopamina, né? Porque é como se o teu próprio cérebro fosse te desafiando e você vai ganhando uma segurança. Muito importante. E por que muita água? Porque o excesso de ansiedade na forma de adrenalina, noradrenalina, sai do organismo via xixi. Então, isso parece uma coisa boba, mas é uma coisa muito importante a gente destacar. Etapa 8. E eu queria só para finalizar colocar o seguinte, que o diagnóstico também é considerado uma etapa do tratamento, porque abre a porta para que o TDAH comece a se entender e buscar de fato as saídas para ele, que vão ser para todo TDAH, mas especificamente com a sua história, com as suas necessidades, que são diferentes de um para outro. É um alívio saber que existe uma explicação e tratamento adequado para os sintomas disfuncionais ou desagradáveis do TDAH. Muitas pessoas relatam que quando descobrem ter TDAH, sentem-se libertas, como se tivessem tirado um peso das suas costas. E com o tratamento certo, o TDAH pode desbloquear um super potencial adormecido. O assunto do TDAH é muito complexo, tanto o diagnóstico quanto o tratamento e tudo o que envolve. Existem estratégias, recursos e conhecimentos mais avançados para que você possa entender e dominar muito melhor o TDAH e desbloquear esse potencial, como por exemplo no link da descrição e do comentário fixado mencionado antes. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem possa se beneficiar, e se inscreva para mais vídeos. Acesse também a playlist ao lado com os melhores vídeos sobre TDAH, inclusive o citado anteriormente, pois nela existem conhecimentos que vão abrir sua mente sobre o TDAH e tornar sua vida muito melhor. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre os tratamentos para o TDAH, que é um transtorno que atinge muitas pessoas.